A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Lições Bíblicas em Ação, um programa da AD Cruzeiro sob a direção do pastor Isaac Strobel. Hoje estaremos, queridos colegas, falando sobre as histórias e as poesias falam ao coração. Só que antes de iniciarmos, eu queria falar sobre o legado da humanidade. A humanidade, todas as civilizações, elas nascem, crescem, se desenvolvem, atingem o seu apogeu e depois entram em decadência. E eu queria falar sobre o legado de cada uma delas, que foram importantes desde que o homem inventou o fogo, a roda e as demais coisas, passando pela antiguidade oriental. Os egípcios nos contribuíram com as pirâmides, geometria, matemática. Na matemática nós temos a subtração, a soma, enfim, umas técnicas de mumificação. Depois os fenícios com o alfabeto mais tocante às consoantes, o comércio marítimo. E depois também tivemos colaboração de técnicas administrativas dos persas, crueldade guerreira dos assírios. Mas e os hebreus? E Israel? Qual foi a contribuição ou legado que eles deixaram para a humanidade? Singular, meus queridos. Para mim, é o maior de todos os legados, porque nos deixou, foi uma nação escolhida para religar o homem com Deus, já que os nossos pais haviam nos desligado pelo pecado de Adão e Eva, o pecado original, nos separou de Deus. Mas aí Deus criou essa nação para que através dela houvesse a Bíblia Sagrada que nós estamos usando agora, né? A religião, a literatura, o direito, a filosofia, todas essas foram as contribuições dos hebreus, que eu acho assim singular e a maior de todas as contribuições, porque é uma contribuição que vai nos levar, se seguirmos a Bíblia, a luz do mundo, o caminho da verdade, nos levará para a eternidade com Cristo. Por isso que eu considero, estudando a história, as civilizações, eu considero o maior de todos os legados, o legado deixado pelos judeus, que é a ajuda, né, religiosa, o fato de nos ajudar a religar com Deus através da sua palavra, da Bíblia. Então, é o judaísmo ajudando o cristianismo e também o maometanismo. Essas três religiões, elas acham algo assim, mais ou menos parecido, em comum na Bíblia Sagrada, os judeus pegando ali o Pentateuco, que para eles é chamado de Torá, que é o livro sagrado deles, né? E é isso que eu queria falar, sobre esse legado maravilhoso, maior para mim, que de todos os legados que as civilizações orientais clássicas nos deixaram. E hoje, lição 9, nós vamos estar vendo alguma coisa sobre as histórias e as poesias falam ao coração. E também tudo o que é falado é para nosso proveito, para nosso crescimento, para aumentar a nossa fé, o nosso entendimento das coisas divinas. Temos o texto áureo, né, que é uma súplica, uma oração. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Então esses livros, tanto históricos, poéticos, eles vêm em nós aumentar, produzir a nossa fé e a esperança em nossos corações. A leitura em classe, né, está aí em duas partes, temos em Salmo, também em Deuteronômio. E eu queria destacar com vocês esse versículo aí, quando o teu filho te perguntar, que Deus disse, né, do futuro, que o nosso Deus, ele é um Deus geracional. O que significa isso? Ele quer que a sua palavra, que a sua mensagem, que os feitos, que os milagres sejam transmitidos de geração a geração, para que os filhos também sirvam a Deus, esse Deus único, esse Deus verdadeiro. Então, quando o teu filho te perguntar no futuro dizendo: que significam os testemunhos e os estatutos e os juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Então dirás ao teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou.
o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra a casa de Faraó. Então, quero dizer para vocês que nós temos aí vários lugares da Bíblia, nós temos outras leituras sobre esse Deus geracional, ele pedindo para falar de geração em geração. Em Deuteronômio 6, de 4 a 7, nós temos, vocês podem conferir, que ele fala: e estas palavras que hoje te ordeno, as intimarás aos teus filhos, e assim, consequentemente. Deuteronômio 11, de 18 a 21, né? Então, são assim demonstrações de que o nosso Deus, ele quer que a sua palavra se perpetue para os filhos, para os netos, ou seja, de geração em geração. Para quê? Para que as gerações sejam abençoadas. Outro versículo que eu acho maravilhoso, que eu gostaria de destacar na leitura, é esse, o 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que coisa maravilhosa, porque se nós temos luz para o caminho, nós vamos nos desviar das pedras, nós não vamos tropeçar, nós vamos ter um caminho iluminado e vamos acertar mais. Então vamos praticar essa luz, vamos observar essa luz, vamos ler mais a Bíblia. Até que ponto nós estamos lendo? Será que precisamos? Quanto que eu estou lendo da porção da palavra de Deus por dia? Será que eu preciso aumentar? Vamos fazer esse questionamento em nossas vidas, meus queridos, para que nós possamos antes crescer, né? Como diz a palavra de Deus, na graça e no conhecimento, porque ela não só ilumina os nossos pés, para nós não tropeçarmos, não cairmos, mas nos desviarmos das rotas erradas, mas também nos conduz para o crescimento e para a eternidade com Cristo. As histórias do Antigo Testamento, os livros históricos. Após a morte de Moisés, Deus chamou a Josué para liderar o povo na conquista da Terra Prometida. Gostaria de fazer algumas considerações sobre o personagem Josué. Josué, ele nasceu no período da jornada do deserto e era uma pessoa de um caráter ilibado, fiel, servo, humilde de Moisés. Ele acompanhou Moisés no Monte Sinai, estava sempre com Moisés, ele comandou aquela batalha que eles tiveram contra os amalequitas e em um determinado momento Deus mandou que ele colocasse Josué, impusesse as mãos dele, porque Josué tinha o Espírito de Deus, para que ele comandasse o povo, continuasse o povo. E aí as gerações seguintes, né, para assegurar essa herança, disputaram espaço com outras nações. E o interessante é que o próprio Deus o encoraja a prosseguir, a ser forte e corajoso. Os primeiros versículos de Josué, né, que é o primeiro livro histórico, o próprio Deus o encoraja, porque não é normal para o servo de Deus estar sempre desencorajado, mas às vezes acontece, num momento ou outro, de a pessoa ficar desencorajada. Então ele aí, ser forte e corajoso, onde pisar a planta do teu pé será vosso. Não desanimes, não te espantes, né? Eu serei, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E todas essas palavras Deus cumpriu na vida de Josué. Então ele era uma pessoa de um caráter íntegro, desde o período que ele ajudava Moisés. Outro fato que eu gostaria de frisar com vocês é da palavra servo. Isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Meus amados, Moisés, meu servo, é morto. Você é servo do Senhor, serva do Senhor. Mesmo depois da morte, o Senhor considera. Servo é um título de nobreza, é um título de honra para aquele que serve ao Senhor.
não é ser visto, é ser servo, é servir. E era o que Josué sempre fez ao lado de Moisés, sendo servo. E Deus o honrou com o comando, né? E o animou, porque não era fácil substituir Moisés. E outra, ele tinha ido à terra, né? Tinha visto as dificuldades da terra, mas Deus o encoraja a prosseguir. Os registros dessas experiências com Deus, da posse da terra, da tomada de Jericó, de tudo que eles expulsaram aqueles povos, depois os outros acontecimentos dos outros livros são chamados de livros históricos ou épicos, porque eles tratam da história de Israel. Aí estão os livros históricos, começando por Josué, que, segundo a tradição, foi ele próprio que escreveu o livro de Josué. Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, 2 Crônicas, Esdras e Neemias e Esther. São um total de 12 volumes que retratam a história de Israel desde a entrada, né, através do comando de Josué em Canaã, cerca de 1400 a.C., até o tempo de Neemias, também 400 anos antes de Cristo. Vale lembrar também AC e DC, né? O nascimento de Cristo foi algo tão marcante, tão fundamental para a história da humanidade, que as datas anteriores, elas são desde 4.000, 5.000 anos AC, ou seja, antes de Cristo. Depois do marco do nascimento do nosso Salvador, depois de Cristo, ano 1, ano 2, 3, até chegarmos no ano que nós estamos, 2022. Neste período, Israel experimentou a providência e a proteção divina. Nesses relatos demonstram que Deus controla todo o curso da história. Então vocês viram que o Jordão estava nas suas ribanceiras, muito cheio, e à medida que os pés dos sacerdotes tocaram nas águas, as águas se dividiram no montão. E aí foi algo maravilhoso. Deus engrandeceu muito a figura de Josué na presença de todo o povo de Israel. Então ele controla toda a história, deu todas as vitórias, deu toda a ajuda, todos os livramentos que eram necessários. Porém, Josué não preparou o sucessor. O sucesso de uma liderança consiste em preparar o seu sucessor. Moisés preparou o seu sucessor, que foi sempre ao lado dele, Josué. Infelizmente, Josué não preparou, e aí nós vamos ter um período chamado dos juízes, que foi um período caótico, terrível, do período de Israel. Então, depois de Josué, os juízes governaram Israel em número de 12 também, até o profeta Samuel. Então nós vemos que foi um período realmente calamitoso. Foi mais ou menos cerca de 400 anos de história, de atuação de líderes bons e líderes maus. Mas constituiu assim num ciclo vicioso. Eles se afastavam de Deus, adorando os Baalins, Baal, Astarote, fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. O Senhor os entregava àquele período de invasão, servidão nos povos vizinhos. E aí eles clamavam, choravam, suplicavam, se arrependiam. Deus entrava com a misericórdia e mandava um libertador, como mandou Gideão, como mandou Sansão, Otiniel, e entre outros, né? Mas foi um ciclo vicioso. Aí depois morria aquele juiz, eles novamente pecavam, novamente tudo aquilo acontecia de novo, aquelas falhas. Aqueles dias, olha, não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto, não aos olhos do Senhor. Eles tinham que fazer o quê? Que era reto aos olhos do Senhor, mas eles faziam o que era reto e certo aos olhos deles, né? Então,
Era realmente uma situação difícil. Por essa razão, a nação entrou em declínio espiritual. Fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Se eles tivessem obedecido, né, o que foi dito lá em Deuteronômio, nosso Deus é Deus único, ou os mandamentos, né, somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto, mas não. Surgiu aí um povo, uma geração que não conhecia o Senhor, entendeu? Então ela não foi ensinada, então aquele Deus geracional não foi colocado no coração dessas pessoas. Como resultado, os israelitas foram subjugados inúmeras vezes pelas nações vizinhas, que vocês podem aí estar confirmando através de Juízes 13:8, 12, 6:1, 10:7. Então foi um período assim muito triste da história de Israel. E eles clamavam, como falei para vocês, apesar disso, eles com arrependimento do povo, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Essa história aponta, né, para a fidelidade. Nosso Deus é um Deus fiel e um Deus misericordioso, um Deus que se compadece. Então, você sempre pode contar com a misericórdia, e eu também contarmos com a misericórdia dele. As histórias dos reis. Por volta, nós tivemos até Samuel. Samuel foi um período porque ele realmente levou o povo a adorar ao Deus verdadeiro. Foi um período ali de paz, de mais ou menos 40 anos, só que depois ele quis colocar seus filhos em seu lugar e eles não aceitaram, e aí começaram a pedir um rei. E aí, por volta do ano de 1050, Deus também constituiu a Saul como rei de Israel. Não era a vontade de Deus, porque nós tivemos aí a teocracia, né? Que era Deus governando. Aí passou agora para a monarquia, né? Considerando que a história de Israel se divide, né, em patriarcado, juizado e monarquia. Só que Samuel também não preparou bem os filhos dele, ou não preparou um sucessor, e aí eles pediram um rei como tinham as outras nações. E Saul, infelizmente, começou bem, abençoado até por Deus, com o Espírito de Deus, mas depois ele fracassou também. Então, Davi, que foi ungido, né, já no período em que Saul governava, um homem segundo o coração de Deus, foi escolhido por Deus. Ele teve falhas, como sabemos, mas se arrependeu, como está descrito no Salmo 51, se arrependeu, se humilhou, Deus o perdoou, e é muito considerado em Israel a figura de Davi até os dias atuais, e também foi um homem segundo o coração de Deus, e da linhagem dele veio o Messias também, né? Uma luz nunca se apagou no período do seu governo. Então Davi foi escolhido, recebeu uma promessa de um reino que não teria fim. Por que não teria fim? Porque veio o nosso Salvador, o nosso Messias, Jesus Cristo, e é um reino eterno, por isso que não teria fim. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. 2 Samuel 7,16, falando, né, sobre aí prenunciando a vinda do Salvador, do Messias, que ele viria da linhagem, da tribo de Davi, né? Salomão sucedeu a Davi após a sua morte. Ele foi um dos maiores reis, foi um período assim de apogeu, de grandes conquistas, de terras, né? O mais sábio, o mais rico, o mais poderoso rei de Israel. Foi assim o período que Israel atingiu o seu ponto máximo, o seu apogeu, mas infelizmente seu coração se levou para o pecado. Ele cometeu falhas e desobedeceu a Deus em várias coisas, em ter cavalos, em ter muitas mulheres, em ter muitos carros. Deus não queria isto, né?
e aí diz que o reino dele seria rasgado, ou seja, seria dividido após a morte dele, e o que realmente aconteceu, né? Israel ao norte, com a capital em Samaria, e ao sul Judá, com a capital em Jerusalém, né? E nós tivemos alguns reis bons em Judá, mas os reis de Israel eram todos reis maus, que se desviaram ou que nunca foram de Deus, que adoravam a imagens, adoravam a deuses estranhos e não ao Deus verdadeiro. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Tanto é que o reino do norte foi invadido primeiro, mas o reino de Judá também se rebelou e os dois reinos foram para o exílio, infelizmente. Porém, em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios e é uma invasão, foram levados cativos, né? E em 586, quer dizer, bem depois, Judá, como tinham alguns reis mais fiéis, caiu diante da Babilônia. Então vocês vejam que é uma diferença grande, né, de 722 para 586, que foi a queda de Judá perante a invasão dos babilônios. Contudo, a restauração, ela chegou em 539 a.C., cumprindo a sua promessa. Deus restaurou o trono de Davi e do reino de Judá. E a esperança messiânica veio a se cumprir em Jesus. Está descrito em Lucas 1, 32 a 33. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Está falando sobre Jesus e o seu reino eterno. Os livros poéticos de sabedoria e do Antigo Testamento que nós estaremos falando agora, livros sapienciais e livros poéticos. Os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais e poéticos, porque eles ensinam a sabedoria e também por meio da prosa e da poesia. Poesia é evocação do belo, dos sentimentos, do coração, né? E são eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa, é como se nós estivéssemos conversando. Os outros livros foram redigidos, em sua maioria, em formas de poesia. De modo geral, a prosa retrata o modo como nós normalmente falamos. Agora eu queria falar das características principais da poesia hebraica, né? A poesia hebraica, nós temos aí o paralelismo sinonímico, antitético e sintético. O sinonímico é aquela ideia de repetição em forma similar, né? Por exemplo, no Salmo 113, 7, ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Então são similares, né? São sinônimas, pó e monturo, desvalido e necessitado. Outro exemplo, do 117, 1, louvai ao Senhor todos os gentios, louvai-o todos os povos, gentios e povos, e louvai-o, né? Então é similar. Antitético é quando há uma ideia de oposição. Por exemplo, no Salmo aqui, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o antitético a segunda ideia, ela é contrária à primeira, né? Provérbios também, 10 e 1. O filho sábio, ele alegra o coração do pai, mas o filho insensato, ele é a tristeza de sua mãe. Então, aí o filho sábio e o insensato é o antitético. E sintético é que vai
completar, né? Quando a segunda linha, ela completa o pensamento da primeira, como por exemplo aqui no Salmo 52:9. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis esperarei no teu nome, porque é bom. Então, o paralelismo é muito comum, as figuras de linguagem é muito comum, é uma literatura riquíssima, uma literatura muito importante. E a poesia, ela expressa sentimentos, tocam mais o coração, pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e também as emoções. É o belo, a poesia é a busca do belo, né? Do ritmo, da rima, da sonoridade. Na Bíblia, este gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana. Refere-se à sabedoria prática mais do que à teórica. Então nós vemos isso descrito aí nessas várias referências que vocês poderão ler a seguir. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é inteligência. E também fala em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é afastar-se de tudo que o desagrada, de tudo que é pecado, de tudo que é errado, e amar as coisas que o Senhor ama. Assim você estará temendo ao Senhor e obedecendo também os seus mandamentos, os seus ensinamentos. Então, é afastar-se do mal e apegar-se ao bem. Isso é temer ao Senhor, é cumprir os seus mandamentos. E será que, até que ponto nós estamos fazendo isso? Será que nós vamos aplicar isso para as nossas vidas? Será que nós estamos, até que ponto nós estamos temendo realmente ao Senhor em todos os aspectos, em todas as coisas, em espírito, alma e corpo? Vamos fazer assim uma introspecção e vamos ver no que nós podemos melhorar. Nós sempre podemos, né, estar melhorando um pouquinho a cada dia. Eclesiastes, Provérbios e Jó. Eclesiastes, como sabemos, foi escrito por Salomão, Provérbios também, e também Cantares de Salomão, né? E o Jó, segundo a tradição, teria sido escrito por Moisés, né? Então vamos ver algumas coisas sobre essas obras. O sentido da vida, né? O tema de Eclesiastes começa vendo as coisas embaixo do sol. Tudo vaidade, a vida é efêmera, vaidade das vaidades. Só que ele está olhando debaixo do sol. Só que nós vamos olhar além do sol, acima do sol está Deus assentado no seu trono, cuidando de todas as coisas, cuidando de mim, cuidando de você. Por isso nós podemos descansar. O Senhor cuida de nós, não obstante a efemeridade da vida, as provações pelas quais passamos, mas vamos olhar acima do sol. Vamos olhar para Deus, no trono de Deus. Por isso, ao final, o autor declara que ele chega à conclusão, né? O pregador, né? Aí, Salomão: teme a Deus e guarda os teus mandamentos, que é o melhor para todo homem, é o sucesso. Desviar do caminho do mal, temer ao Senhor, se afastar das coisas que o Senhor abomina, se apegar às coisas que o Senhor gosta. Isso é felicidade, isso é sabedoria. Tema de Provérbios afiança, né, que o temor do Senhor, como já dissemos, que é o princípio da sabedoria. Temer ao Senhor, as pessoas elas se tornam mais sábias. Por quê? Porque elas adquirem a prudência, e a prudência nos ensina a desviar o mal e caminhar no caminho do bem, e isso é vitória, isso é maravilhoso. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa que teme ao Senhor, ela é digna de ser honrada. Então, vamos temer ao Senhor se nós quisermos
ser honrado pela nossa posição diante da vida e dos fatos. Gente, Jó, pobre do Jó, né? O tema de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional, é que é preciso sempre confiar no Senhor. Vocês sabem que existem os benefícios do sofrimento. O sofrimento, ele traz coisas boas, ela produz experiência, né? As tribulações produzem experiência, paciência, confiança, maior intimidade com Deus, maior dependência, porque é na luta, é na dor que você se joga aos pés do Senhor, então a sua comunhão com Ele aumenta, e nós vamos ver aí alguns benefícios até do sofrimento na vida de Jó. Veja você, 5 coisas Jó aprendeu com a sua prova. E outra coisa que nós devemos frisar, nem toda prova ela é devida a pecados, como por exemplo o caso de Jó. Jó não pecou em nada, ele não blasfemou contra Deus. Então Jó, ele aprendeu, bem sei que tudo podes, a grandeza de Deus, o poder, tudo podes todas as coisas. Quando ele viu aquelas declarações de Deus, sobre o que Deus criara, sobre o que Deus fez. Segundo, nenhum de seus planos pode ser frustrado. Se Deus tem um plano, te escolheu, meu amado, minha amada professora, fique descansado, porque um dia isso irá se cumprir na sua vida, os seus planos. Descanse no Senhor, porque o que Ele disse, Ele cumpre. Falei do que eu não entendia. Então, ele também aprendeu a compreender que tinha coisas que ele estava falando exageradamente do que ele não entendia. Eu te conhecia de ouvir falar. Então, a proximidade que eu falei, do sofrimento, da prova, da luta, ela te leva a conhecer o Deus na sua intimidade, porque você faz uma entrega a Ele pessoal. Me abomino e me arrependo até o pó. Mesmo assim, de todas essas coisas que ele tinha às vezes pensado, que não entendia, não compreendia, ficava nos questionamentos, por que disso, por que daquilo, ele se arrependeu, me abomino e me arrependo até o pó. Vamos prosseguindo para Salmos e Cantares de Salomão. Louvor, adoração e oração. Esses são livros maravilhosos. Eu pude contemplar cura de pessoas, meus amados colegas, com a leitura de Salmos, com a observação dos versículos de Salmo. Uma pessoa estava doente, acamada, 10 anos, né, com câncer, e caiu numa depressão. E eu tive uma ideia de escrever versículos em cartolinas e decorar com flores. E eu colocava por onde essa pessoa passava com a sua cadeira de roda, para ela ficar lendo, ela ficaria aquelas palavras, à medida que ela ia lendo aqueles versículos: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, aquele que habita no esconderijo, descansa sobre... E assim por diante, né? O Senhor é minha luz e a minha salvação, o que temerei? Aquelas coisas lindas, maravilhosas que são os salmos. Ela foi curada da depressão, o seu coração ficou mais alegre, né? Outra pessoa também de outra cidade, ela também declarou que com a leitura dos salmos também o Senhor a curou de depressão. Então, é o livro mais terapêutico da Bíblia, porque nós louvamos com ele, é o inário disso, os Salmos é o inário de Israel. Nós adoramos, nós confessamos, nós suplicamos. Então temos aí adoração, louvor, né, cânticos, oração. Os Salmos em hebraico significa louvor e sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração e adoração. Até que ponto nós estamos praticando? Vamos também fazer um questionamento da nossa vida, né, nos nossos momentos de adoração.
nosso momento de oração ou leitura dos salmos através do enriquecimento das nossas esperanças, porque a Bíblia, ela contém mais de 8.000 promessas, e se nós queremos nos fortalecer ouvindo essas promessas, nos trazendo esperança, nós temos que entrar em contato com a sua mensagem através da leitura, através da meditação. Também é um livro de instruções, porque ele nos mostra como servir ao Senhor. E ele também, além de ser um livro de instruções, um livro terapêutico, de louvor, de adoração e oração, ele também fala profeticamente através do Messias. Desses aspectos, considera-se como verso-chave, né, o Salmo 29:2. Dai ao Senhor glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então, amados, vamos tirar momentos de reflexão através dos salmos e momentos de adoração ao Senhor na beleza da sua santidade. Livro de Cantares de Salomão. É um livro polêmico porque existem muitas frontes de interpretação. Por exemplo, os judeus, eles acham que Cantares ilustra, né, Deus como sendo assim o defensor, né, de Israel, Deus o esposo, né, de Israel. Já no Novo Testamento, a igreja acha que Cantares a igreja e Cristo é o esposo, é a noiva e Cristo é o esposo. Mas Cantares, ele é um compromisso de intimidade, de amor que deve existir no casamento, né? Refere-se ao plano original, que o casamento ele deve ser de um relacionamento realmente que não possa ter fim, né? Até que a morte os separe, né? Um casamento, um relacionamento realmente digno das bênçãos do Senhor. Versículo-chave que sintetiza esse livro, também escrito por Salomão, né? Cantares de Salomão, o livro dos Cânticos. Sabemos que ele escreveu 3.000, né? Mais de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Nós só conhecemos apenas um cântico, que é o Cântico dos Cânticos. E o versículo-chave que sintetiza o ideal de fidelidade, né, entre o marido e a sua mulher, está lá em Cantares 6:3. Né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Que coisa maravilhosa, que Deus abençoe todos os lares, que Deus abençoe os casais, né, que faça fluir o amor na vida de cada casal. Uma mensagem de sabedoria, estamos quase finalizando. A Bíblia, ela descreve que o povo de Deus fez na vida das pessoas e por meio das pessoas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão, como está escrito em Josué 3:13, e esse feito favoreceu a terra, acesso à terra prometida, como nós vemos a seguir. Então, essa é o retrato, né, de o que ele fez para o povo e através do povo. E lá teve a tomada de Jericó e os vários embates na posse da terra, porque eles tinham que conquistar, a terra estava dada, mas tinha outros moradores, então ele tinha que conquista, né? Então, atravessa o Jordão, ser forte, corajoso e avance, né? Se ele ficasse lá, Josué de braços cruzados, nada disso teria acontecido. Por isso que Deus o encoraja por 3 vezes a arregaçar as mangas e avançar e conquistar e atravessar o Jordão e assim por diante. Deus levantou nações assim que Israel cometia os seus deslizes, as suas faltas, passava a adorar outros deuses. Deus levantava nações para punir a rebeldia de seu povo. Não seria necessário
se eles continuassem fiéis, adorando ao Deus verdadeiro. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele proveu um meio de escape para evitar a extinção da nação eleita. E também sempre guardou, né, membros da família real, protegendo o seu povo. Ele resgatou da Babilônia o remanescente conforme a promessa feita a Davi. E através de Esdras e Neemias, eles retornam e vão reconstruir os muros, reconstruir o templo, preparando todo o advento para a vinda do Messias. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias. Deus no controle. Por isso, meu amado colega, você não se intimide diante das dificuldades, porque Deus está no controle. Ele sabe tudo o que vai acontecer antes do fim. Nada acontece fora da sua vontade. Deus está no controle. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano. Ele age na história. Nada acontece fora da sua vontade. Os cabelos da nossa cabeça estão contados. Nenhum passarinho cai à terra se não for da sua vontade. Então vamos confiar, vamos crer. Não se vendem dois passarinhos por um centil. Nenhum deles cairá em terra sem que seja a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Então não andeis ansiosos por coisa alguma. Aquietai-vos, acalme seu coração. O Senhor está no controle. É uma mensagem de sabedoria para nós. Deus é a fonte de toda sabedoria. E quem não tem sabedoria, segundo Tiago, peça a Deus que Ele dá abundantemente. Deus é a fonte da sabedoria. O propósito da sabedoria é agradar a Deus. O temor do Senhor, como já falamos e repetimos, é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo à prudência. Desse modo, todo conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Vamos nos alimentar dessa fonte de sabedoria, porque o Senhor dá sabedoria, vem da sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Vamos cultivar a palavra, vamos ver até que ponto nós estamos meditando e lendo essa palavra. Conselhos práticos, dentre eles citamos: andar retamente, fugir da luxúria, que é a lascívia, né? Não ser preguiçoso, lá fala, o preguiçoso vai ter com a formiga, né, que prepara o seu alimento para o verão. Manter boa reputação, cuidar do seu bom nome, velar pelo seu caráter. Tomar cuidado no falar, falar menos e ouvir mais, né? Pensar antes de falar. Não confiar no dinheiro, ter muito cuidado, né, com os gastos, porque às vezes pessoas gastam exageradamente e depois têm dificuldades. Viver com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Às vezes a pessoa está alegre, mas ela se lembra que do Senhor vem a alegria, né? Remir o tempo, aproveitar todo o tempo e fora de tempo para servir ao Senhor, para meditar na sua palavra, procurar fazer o bem a tudo e a todos. Manter a integridade. A pessoa tem que manter um caráter íntegro com o nosso Deus. Aceitar a repreensão. O Senhor, Ele corrige aquele que ama. Então aceite a correção do Senhor. E temos que confiar no Senhor, nos animarmos e esperarmos nele, desfrutar do seu verdadeiro amor ou do amor conjugal. Entanto, essas ações devem ser observadas não de forma legalista, né? Mas como resultado do toque divino em nossos corações. Com muito amor, fazermos todos esses conselhos que o Senhor nos dá através da tua
palavra, né? A mensagem de adoração. Os salmos possuem peculiaridades de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia, tristeza, força, segurança e alegria. Então, ele é terapêutico e nós podemos encontrar qualquer tipo de mensagem que nós estivermos procurando. Também reflete o ideal divino da espiritualidade e adoração. Entre outros retratos da vida espiritual, destacam-se o coração que confia, o coração contrito e o coração que glorifica. Confiar, né? Ser contrito e glorificar ao Senhor. Coração agradecido. O Senhor ama a gratidão e nós temos que ser agradecidos por tudo. E um coração arrependido das nossas fraquezas, das nossas falhas, para que o Senhor nos perdoe, a fim de manter uma verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida. O salmista descreveu a conduta por ele adotada. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É maravilhoso esse versículo. O que nós temos que fazer é esconder a palavra, comer a palavra, nos alimentar da palavra, meditar na palavra com o nosso coração, com amor, para não pecarmos contra o Senhor. A experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico em prosa e poesia revela sabedoria divina, que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável nosso espírito, alma e corpo. Seguinte lição da próxima semana, todos estão convidados a participar. As profecias despertam e trazem esperança. Leitura da Bíblia em 60 dias, vamos estar continuando nesse projeto. Setade-se, aprofunde seus conhecimentos, venha estudar conosco sem sair de casa, no tempo que você puder. Matrículas abertas, curso básico, médio e bacharel em teologia. A paz do Senhor, que o Senhor abençoe cada um de vocês, que as aulas elas possam ser uma bênção na vida de todos.